Muito bem, nós voltamos então a falar sobre a ressurreição, que nós estamos falando no programa de hoje, e estávamos falando sobre as discussões teológicas a respeito do Santo Sudário, ou apenas lençóis. A Bíblia diz que eram apenas lençóis, né? Nós lemos aqui, ó, abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia, o João, que estava olhando esses lençóis, não entrou. Certamente com medo. Veja que muitas vezes as pessoas têm medo de uma coisa que já estava dita. O Senhor tinha dito que ia ressuscitar, que aquele túmulo não ia segurá-lo. E a Bíblia diz, no capítulo 12, verso 40 do livro de São Mateus, que assim como Jonas, esta era a resposta do Velho Testamento, está escrito no livro de Mateus capítulo 12, verso 40, que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, ou no ventre do grande peixe, como a Bíblia, algumas traduções bíblicas dizem, o Senhor ia ficar 3 dias no seio da terra, e no terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos. A ressurreição, ela não foi pública. Por quê? Por que a ressurreição não foi pública? Porque os soldados e as autoridades judaicas já tinham dito que era para os soldados da guarda pretoriana ficar atento, porque eles tinham ouvido falar que Jesus ia ressuscitar, e então eles se precataram de muitas situações para não deixar que a palavra de Deus fosse cumprida, ou que as pessoas ouvissem com mais veemência o que Jesus tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia. Então eles disseram, olha, vocês fiquem atentos, porque os discípulos podem vir aqui no túmulo, roubar o corpo de Jesus e depois dizer que ele ressuscitou. Eles ficaram e disseram para o soldado, olha, vocês fiquem atentos, porque os discípulos podem vir aqui, no túmulo de José de Arimateia, roubar o corpo do Senhor e depois dizer que ele ressuscitou. Só que eles não sabiam que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. E por isso, a ressurreição, ela não foi pública. Observem a palavra que Maria Madalena chegou no túmulo pela madrugada. Isto ainda estava escuro, sendo ainda escuro. Verso 1 do capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Veja então, muitos estavam dormindo, porque ainda era escuro, era madrugada, então, aquela teoria que eles tentaram forjar, ela caiu por terra. Por quê? Primeiro, os discípulos não estavam acordados, estavam dormindo. Quando Maria Madalena foi chamar Pedro, ele estava em casa. Foi chamar João, ainda estava em casa. Ela estava no sepulcro porque ela levantou-se cedo para colocar especiaria em Jesus. E então caiu tudo por terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então chegou Pedro, e então que seguia o João, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e não o Santo Sudário. Viu os lençóis estavam lá. Veja que os discípulos não apanharam o Santo Sudário, não apanharam os lençóis, mas os lençóis desapareceram do túmulo de José de Arimateia. E hoje é objeto de litígio, hoje é objeto de discussões teológicas, dizendo que aqueles lençóis eram santos. Não, santo era o que estava dentro dos lençóis. Né? E veja que o Pedro viu o lenço que tinha colocado na cabeça de Jesus, não estava junto, estava enrolado de outra parte, sinal de que a pessoa que estava ali
levantou-se, pegou o lenço, tirou do rosto e colocou pendurado, enrolado em uma parte do túmulo. Em uma parte do túmulo. Então, ele entrou, o outro discípulo chegaram primeiro ao sepulcro, aí que eles viram e creram. Viram e creram. Mas viram e creram o quê? Naquilo que Jesus tinha dito para ele. Que no terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos e ia romper aquele túmulo e ainda ia se apresentar para ele. Nós falamos então que a ressurreição ela não foi pública. Ela não foi pública. A morte, a crucificação foi pública, mas a ressurreição ela não foi pública. Porque estava escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, olha o que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 40 e 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 40 e 41. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Quer dizer, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, não a todo o povo. Então a ressurreição, ela não foi pública porque a Bíblia, ela estava registrada que essa ressurreição, ela não ia ser, Jesus não ia se manifestar para todo o povo, né? Mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, isto é, os seus discípulos. Jesus então, ele vai mandar que Maria avise Pedro, que avise João, que avise os discípulos, porque aí ele ia se manifestar para eles, porque estava escrito na Bíblia Sagrada. Estava escrito na Bíblia Sagrada. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Então os discípulos, o Senhor primeiro vai se apresentar a Maria Madalena, né? Como eu já falei que alguns sinóticos dizem que Jesus então fala com Maria Madalena e diz: olha Maria, o que você está buscando os vivos no lugar onde estão os mortos? Vai falar com ela e ela não vai conhecer o Senhor, achando que era um hortelão, Então depois Jesus vai se apresentar para dois discípulos, né, que iam caminhando depois da crucificação, eles iam caminhando cerca de 12 estádios no caminho de Emaús. Jesus vai se apresentar para eles e vai começar uma conversa com eles. E aí eles ainda não vão crer. Cleófas e outros discípulos ainda não vão crer. E Jesus então eles vão convidar Jesus para ficar com ele. Fica conosco, filho. E Jesus então vai se apresentar aos 12 e eles vão entender, os 12 vão entender que era Jesus apenas quando ele pediu o pão e com o seu gesto característico, que ele sempre partiu o pão. A Bíblia diz que ele ergueu o pão e partiu o pão. E quando eles estavam olhando aquele gesto característico que eles estavam acostumados a ver o Senhor fazer, quando na distribuição da Santa Ceia, e eles então vão entender e vão dizer: mas é o Mestre. E aí os discípulos que iam caminhando no caminho de Emaús vão entender também que era o Senhor e vão dizer assim: mas porventura, quando ele falava conosco no caminho de Emaús, não ardia nosso coração quando ele falava conosco? Porque eles estavam tão acostumados a ver o Senhor falar com eles, que quando o Senhor começava a falar com eles, ardia no coração a doçura da palavra, a virtude que o Senhor tinha quando falava com os seus discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. E esta doçura que quando nós conhecemos o Senhor e temos intimidade com Ele, às vezes nós sentimos a doçura da palavra, porque Ele está vivo, intercedendo por ti, intercedendo por mim,
Aleluia. E eu sinto nesta oportunidade a sua presença aqui, neste lugar, quando nós estamos falando da sua ressurreição e vemos ele como vivo, o Senhor vivo, atuante, que intercede por nós, um gemido inexprimível junto ao Pai, e pode nesta oportunidade falar ao teu coração nesta noite, nesta oportunidade, você que ainda não teve a intimidade de sentir esta doçura, Deus está vivo e intercede por nós. O lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado em outro lugar. Então, ele entrou junto com os seus discípulos, viu e creu. Nós falamos que ele viu aquele ato, isto é, um túmulo vazio, o túmulo de José de Arimateia, que nunca tinha sido colocado corpos nenhum. Ele estava vazio. E quando eu estava lendo esse texto, eu vejo a grandeza de Deus, quando muitos túmulos de deuses, de Buda, de Maomé, de Confúcio, tantos deuses hoje, os túmulos dele estão ocupados, nem que sejam com os ossos, nem que seja com o pó, estão ainda ocupados. Mas o túmulo de José de Arimateia, que emprestou para Jesus, está vazio. Está vazio. Não tem nada. Não tem lençol, não tem lenço, não tem nada que identifique que Jesus esteve ali. Isto é, está vazio. E estava lendo no capítulo 89, verso 48, do livro dos Salmos. O livro dos Salmos diz assim, no capítulo 89, verso 48, diz assim, que homem há que viva e não veja a morte. Que homem há que viva e não veja a morte. Todas as pessoas que viveram não viram a morte. Apenas Enoque, que foi trasladado para o céu. Apenas Elias, que foi num carro no redemoinho, foi no carro de fogo. Mas todo homem, não existe homem que viva e não veja a morte. E que livre, diz o salmista, que livre a sua alma do mundo invisível. No mundo invisível. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando aqueles dois discípulos, eles entraram, eles viram que o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. E que a palavra que Deus tinha dito para eles ia se cumprir à risca. E aí eles creram. E voltam para casa. Porque Jesus tinha dito que ia se apresentar para eles e realmente se apresentou. Quando Jesus, então, quando eles estavam na casa trêmulo, com medo do povo judeu, com medo da morte, porque a perseguição levantou-se para os salvos, e eles estavam com medo de ser mortos, que muitos já tinham sido mortos, uns à espada, outros crucificados, outros cerrados ao meio, e agora estavam com tanto medo, e Jesus se apresenta para eles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Então se apresentou o Senhor vivo. E o que nos chama a atenção, queridos, que o Senhor, Ele está vivo. No livro de Lucas, vamos ler aqui, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, verso 2 e 3. O que diz aqui o Lucas a respeito dessa palavra? Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui diz assim, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, e Susana, e outras que serviam ao Senhor. Então, Jesus, o Lucas vai falar a respeito destas mulheres que também foram ao sepulcro.
E por que estas mulheres foram ao sepulcro? Primeiro, Maria Madalena foi ao sepulcro porque o Senhor tirou 7 espíritos imundos daquela mulher. Então ela estava tão eufórica pela salvação que ela não aguentou a separação de Jesus e depois da crucificação ela foi a primeira a chegar lá. Diz a Bíblia que quem muito ama, né? Quem muito é dado, muito ama. Né? Então Jesus deu muito amor àquela mulher, repreendendo aqueles espíritos imundos dela, e ela amou o Senhor. Ela amava o Senhor. Deus quer fazer milagre na tua vida para que você aprenda a amar Jesus. Pastor, mas Jesus está morto? Não, Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Ele pode fazer tudo por ti, tudo por ti. Basta você crer. Nós queremos orar ao teu favor e Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, o Jesus vivo, atuante, que cura, que transforma, que regenera e que está junto ao Pai, intercedendo por nós, pelos nossos ouvintes, pelos nossos telespectadores. Pai, te manifesta para eles, Pai, como vivo, não como morto, mas te manifesta como vivo, dizendo para eles que tu os ama e que quer que eles estejam junto contigo lá na glória. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar nos próximos programas, querendo Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor.